Paz e bênção para você que está chegando aqui agora. Que bom que você está aqui. É uma alegria para nós termos você aqui nesta conversa. É uma conversa entre nós e Deus. Esse é o WTcast, onde nós falamos de vida. Você que precisa, você está sentindo a necessidade de algo novo na sua vida. Você está precisando de sentir alegria, paz, de encontrar, na verdade, uma razão para você acordar todos os dias. Você que está buscando um propósito para a tua vida e você que precisa, que sente dentro de você um vazio que nada preenche, nós estamos aqui para ajudar você a encontrar essa vida abundante, porque nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de vida com Deus, vamos falar de caminhar com Deus e em Jesus nós encontramos a resposta para todas as coisas. Ele é a resposta, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de paz e com Ele sim nós encontramos equilíbrio na nossa vida, que é o que todos nós buscamos, é uma vida equilibrada entre corpo, alma e espírito. E nessa conversa comigo aqui hoje, a Jéssica Gabriel está aqui e nós duas juntas com você vamos ter uma conversa entre nós e Deus. Tudo bem, Jéssica? Benção, é um prazer estar aqui com você, aprendendo da palavra, partilhando desse momento tão especial e importante, né? Que é alimentar o nosso espírito, cuidar, fortalecer esse espírito. E bem-vindo você que está aqui conosco, vamos aprender juntos hoje nessa caminhada, né? Com a palavra que nós temos hoje é Gênesis, né? Onde tudo começou. Isso mesmo. O que nós vamos falar hoje, Tiane? Olha, nós estamos começando hoje uma série de episódios com o tema Encontros. Vamos falar de encontro com Deus, encontros que houve dentro da palavra de Deus, encontros no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o que esses encontros fizeram de transformação na vida dessas pessoas. Qual foi o impacto desses encontros? Houve uma transformação? Houve mudança? O que aconteceu que mudou a trajetória? Será que pessoas mudaram a sua trajetória a partir do momento que se encontraram com Deus? Então hoje é um tema muito interessante. Eu acho difícil alguém encontrar com Deus e não acontecer uma transformação, não é? Alguma coisa vai acontecer na vida daqueles que se encontram com Deus, né? E outra coisa interessante que nós podemos perguntar, será que somos nós que encontramos Deus ou será que é Deus quem nos encontra? Hein? Boa. O que você acha? Nós encontramos Deus? Quem é que marca esse encontro? Será que nós marcamos o encontro com Deus? Ou será que é Deus que marca um encontro com cada um de nós? Vamos falar sobre o primeiro encontro, vamos falar sobre Gênesis, no capítulo 3. Você que gosta de ler a Bíblia, você pode ler ao capítulo 3, que é onde nós vamos estar falando hoje, aqui nessa conversa entre nós e Deus. E tem um versículo lá, que eu quero colocar para vocês aqui, que é o versículo 9 do capítulo 3, que diz assim, olha, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Quando você for ler o capítulo 3, você vai ver que Deus, ele visitava Adão e Eva todos os dias ao cair da tarde. Todos os dias Deus, ele tinha esse desejo, essa vontade de visitar o homem no final do dia. E é muito interessante até, né, Jéssica, a gente até estávamos comentando sobre isso, que por que será que Deus ele não marcava esse encontro com o homem de manhã, né, antes de começar as atividades do dia, e sim, né, no final do dia, quando as atividades já tinham sido concluídas, né, e ao final do dia é que ele visitava Adão. É porque a gente tem um hábito, né, de pensar assim, de já começar o dia, entregando o nosso dia para Deus, né, conversando com Ele logo pela manhã, e ali era meio que o contrário, dá a entender que é o contrário, né, esse encontro deles acontecer realmente no final da tarde. Por que será? Eu acho que é como se Deus quisesse levar Adão e Eva a uma revisão do que eles fizeram ao longo do dia, né, como nós comentamos até a questão de quando a criança chega da escola, né, que os pais perguntam como foi o seu dia, ou quando o marido, ou quando a mulher, ou alguém de casa chega do trabalho, ou foi em algum evento, e chega no final desse evento, no final das suas atividades,
Quando chega da escola, a gente gosta de perguntar como foi seu dia, deu tudo certo, foi tudo bem. Eu acho que com Deus também é assim. Deus que se coloca como nosso Pai, Ele se coloca como aquele que cuida de nós. Então, eu acredito que Ele visitava, Ele tinha este momento, Ele marcou este momento para se encontrar com o homem. E é um gesto de carinho, né? Isso. Porque, assim, é tão gostoso quando a gente recebe uma mensagem, como foi o seu dia? Né? Alguém se importa com você. É uma demonstração, né? De afeto, de amor mesmo. De estar interessado, né? De saber como que você passou aquele dia. E um outro ponto que eu vejo assim também, por nós termos essa cultura de fazermos o nosso devocional de manhã, que o seu devocional, o que é o devocional? É um momento de devoção a Deus. É um momento onde você separa do seu dia para que você tenha este tempo exclusivo para Deus. Neste tempo você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir uma canção, ouvir uma música, você vai meditar. Então, é um momento de devoção, um momento entre você e Deus, entre você e o Pai. E nós temos como cultura, como costume, fazermos o nosso devocional logo pela manhã. É também, acho que talvez um pouco de temor nosso, um pouco de medo de, assim, puxa, eu não posso começar o meu dia sem entregar o meu dia nas mãos de Deus, para que Deus cuide de mim ao longo desse dia, né? Talvez pode até demonstrar um pouco de falta de confiança, né? Mas, na verdade, eu acredito que é mais uma preocupação que nós temos para que o nosso dia de gratidão, né? Porque quando a gente passa a entender que a gente abre os olhos, realmente é mais um dia, né? Não tem como a gente não ser grato a Deus por essa oportunidade, né? Então, acordei e já lembrei de Deus na hora que eu já abro os olhos ali. Sim. Mas independente do horário que você escolher para se encontrar com Deus, o importante é que você tenha este encontro com Deus. Até porque os nossos horários, a nossa rotina é diferente um do outro. Eu sei que tem pessoas que trabalham em vários turnos, pessoas que trabalham no turno da noite, trabalham na madrugada ou trabalham em horários alternativos, né? Então, você tem aquele momento onde para você é mais tranquilo, onde você pode se dedicar, né, a ter este momento, você e Deus, tá certo? Então, não importa muito o horário que você vai se encontrar com Deus. O mais importante é você entender que Deus deseja se encontrar com você. Assim como Deus desejava e tinha todos os dias um encontro com o homem, um encontro com Adão, um encontro com Eva, Deus também, Ele deseja, Ele quer nos visitar. Porque o nosso relacionamento com Deus deve ser assim, né, Jéssica? Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de diálogo, e um diálogo aberto, um diálogo assim de pai e filho, um diálogo de família, porque quando nós estamos em casa, com a nossa família, com quem faz parte do nosso dia a dia, quem está mais próximo, nós não temos formalidade. Exatamente, não tem hora marcada, né? Você simplesmente tá ali, liga, manda uma mensagem, liga para a pessoa a qualquer momento, né? As pessoas realmente estão próximas de você. E eu sinto que Deus também é a mesma forma. A gente não precisa ser de manhã, não precisa ser à noite, é a hora que a gente quiser falar com Ele. Ele está sempre ali para nos ouvir, para nos ajudar. A gente só precisa ter esse relacionamento diário, né? É verdade. E falando nesse relacionamento diário, esse versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 9, ele tem uma pergunta ali de Deus para Adão. E são duas perguntas sobre as quais a gente quer conversar um pouquinho hoje, que Deus faz duas perguntas para Adão e Eva neste encontro que Deus teve com eles especificamente neste dia. São duas perguntas, que é onde você está e o que você fez. Onde você está e o que você fez. Quando você for ler lá o contexto desta palavra, você vai ver que especificamente neste dia, nesta tarde, foi o dia em que Adão e Eva, eles pecaram. Foi o dia que eles desobedeceram a Deus. Foi o dia da queda do homem. Então, quando Deus chega ao final do dia para fazer a sua visita cotidiana, como Deus fazia sempre, Ele não encontra Adão e Eva. Eles estão escondidos, como nós lemos aqui. Eles se esconderam ao ouvir a voz de Deus, que estava chegando e passeando pelo jardim, para se relacionar com eles, para ter aquela conversa, para perguntar para eles como tinha sido o dia,
para saber se alguma coisa não estava bem, para saber se tinha alguma coisa que precisava ser feita, como que eles estavam se sentindo. Aquele momento em que o pai realmente se preocupa e quer demonstrar interesse e carinho pelos seus filhos. Mas Deus não encontra Adão e não encontra Eva. E ele então faz essa pergunta: onde você está? E essa pergunta Deus continua fazendo para mim, para você, até os dias de hoje. Ao longo de todas essas gerações, esta mesma pergunta tem ecoado no mundo, entre homens, mulheres. Por quê? A partir do momento em que o homem caiu, desobedeceu, ele foi expulso lá do paraíso, onde tudo estava perfeito, onde tudo tinha sido preparado para este relacionamento aberto e livre com Deus, não é? Então Deus ele preparou este ambiente, Deus preparou o jardim, Deus criou todo o universo, mas ele não só cria o universo, como ele prepara um lugar especial. Ele planta um jardim onde não havia falta de nada, onde havia alimentação abundante para o homem, onde havia todo um ecossistema perfeito para a sobrevivência humana, mas o homem desobedece a Deus e cai e peca. Nós não vamos entrar nesses detalhes da queda hoje, mas é só para você entender que foi criado um ambiente de relacionamento perfeito com Deus, onde não havia nada que impedisse essa conexão, Jéssica, entre o homem e Deus. Assim como nós duas estamos aqui conversando, também Deus preparou tudo para que houvesse esse relacionamento aberto, esse relacionamento que não houvesse nenhuma barreira que impedisse, né, essa conversa, essa intimidade entre o homem e Deus. Mas o pecado entrou no mundo e o pecado, sim, fez separação entre o homem e Deus. Então, o que te separa de Deus? O que impede de Deus encontrar você? É o pecado, é o erro, é a desobediência. Isso faz uma barreira e coloca um impedimento para que nós tenhamos um acesso livre até Deus, o nosso pecado e a nossa desobediência. Para nós, novamente, nos relacionarmos com este Deus, com este Pai amoroso, compassivo, perdoador, nós precisamos entender o caminho que nos leva de volta a este relacionamento com Deus, este relacionamento direto com Deus, esse relacionamento de filho, de filha com o seu pai, né? E como é interessante, né, Di? Porque eles tinham tudo ali, né? Deus já tinha preparado tudo para eles. E a partir do momento que ele cai no pecado, ele depois, Deus fala para ele, não, a partir de agora você vai precisar plantar para colher, né? Ele, de certa forma, ele acaba sendo punido, né, por aquilo que ele fez. Então, isso está trazendo para a nossa vida também. Quando a gente está na presença de Deus, a gente já tem tudo que a gente precisa, né? E a partir do momento que a gente sai dessa presença, as coisas tornam-se mais difíceis, né? Então, é um aprendizado para nós também, né? E tudo isso acontece porque a mulher, ela dá ouvidos a uma serpente, né? E quantas vezes nós estamos aqui dando ouvido para as pessoas que não estão na presença de Deus, Sim. né? E isso acaba interferindo diretamente na nossa vida, nosso relacionamento com Deus. nosso relacionamento com Deus, né? Exatamente. Deus tem para nós. Exatamente. Isso também é um alerta que a gente tem que ficar atento, né? Exatamente. Duas coisas que você falou aí que são importantíssimas, que tudo que nós fazemos tem consequências, né? Sim. Todas as nossas atitudes, as nossas escolhas, são sementes que nós plantamos e que elas vão germinar e elas vão dar o seu fruto. Seja o fruto bom ou seja o fruto ruim, aí vai depender da semente que você está plantando. Então, tudo tem consequência. Então, a desobediência de Adão e Eva trouxe consequências para todas as gerações futuras, porque aí entrou o pecado, houve a separação, houve essa quebra de compromisso com Deus através da desobediência e tudo ficou mais pesado. Então, o que nós tiramos daí? Uma vida sem Deus é uma vida pesada. Sim. É uma vida de peso. Você carrega um fardo sobre os seus ombros, que é o fardo de estar afastado do Pai. É um fardo do pecado e do erro.
é um fardo das consequências que este pecado, que esse erro, que essa desobediência, que essa quebra de princípios, como hoje se fala muito na questão de princípios, né? Então, quando você quebra um princípio que foi estabelecido por Deus, isso vai trazer consequências para a sua vida, para a sua família, seja na área financeira, emocional, conjugal, né, de relacionamentos, mas isso vai trazer consequências. E outra coisa importante que você disse, que foi sobre Eva ter dado ouvido ao diabo, que falou através da serpente, e você trouxe essa reflexão aí sobre a questão de com quem nós nos relacionamos, né? E para quem nós damos ouvido. Então, isso é muito importante, né, Jéssica? Sim. Então, nós sabemos que o ambiente que nós estamos... Tem muita influência, né? As pessoas com quem nós convivemos, com certeza, vão influenciar a nossa vida, vão influenciar as nossas escolhas e as nossas decisões. E né? também naquilo que nós vamos escolher, né? Naquilo que nós vamos escolher, exatamente. Né? Então, Eva deu ouvido à voz do diabo e quando Deus chegou para conversar com eles, né? Quando eles ouviram a voz de Deus, eles tiveram que se esconder. Né? Porque a voz de Deus trouxe esta consciência do erro e da desobediência, da quebra de princípios. Né? Quando eles têm que olhar para Deus, quando eles têm que se aproximar de Deus, que é santo, que é justo, eles não conseguem. Por quê? Porque já havia o pecado entrado, a desobediência. Né? E também, né, interessante que Deus fala com cada um de nós, né? Deus tem um propósito, um projeto para cada um de nós. E muitas vezes a gente quer colocar a culpa no outro, né? Não nos responsabilizar pelas nossas atitudes, né? Quando Deus nos pergunta, o que você fez? Exatamente. Né? A gente olha para o outro, né? E tenta colocar a culpa nele. Não, Exatamente. eu fiz isso porque fulano, né? Não, mas é sobre você, né? Exatamente. É sobre você. Então, quando Deus perguntou para a mulher, né? O que ela fez? O que você fez? Né? Ela colocou a culpa na serpente, né? E quando perguntou para Adão, ele falou, a mulher que você me deu, né? Que você fez para mim, foi que me deu o fruto para eu comer. Então, sempre terceirizando responsabilidades, né? E na nossa vida, muitas vezes, também é assim, né? Deus está aqui puxando a nossa orelha e a gente, não, mas calma aí, veja bem, mas não fui eu, foi fulano, foi ciclano, a circunstância, tá difícil, não sei o quê. Calma, vamos ser responsáveis, né? Vamos olhar de verdade para dentro de nós e escutar o que Deus tem para nos falar aqui e voltar para onde nós nunca deveríamos estar saindo, né? Exatamente. Esse é o segundo ponto que a gente ia falar. Nós vamos falar, né? Que é a segunda pergunta que Deus faz para eles naquele dia, naquele encontro. Então, a primeira pergunta é onde você está? Por que Deus pergunta onde você está? É claro que Deus sabia de tudo, que Ele sabia onde eles estavam escondidos, mas isso traz para nós a reflexão de que o nosso pecado, a nossa desobediência, quando nós quebramos princípios que Deus estabelece, nós ficamos fora, longe do olhar de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não pode conviver, Ele não pode se relacionar com o pecado, porque Deus é santo. Então, nós saímos do olhar de Deus, nós saímos do alcance do olhar de Deus, porque estamos encobertos, né, por este pecado. E nós saímos da luz e vamos para a escuridão. Então, há uma escuridão que nos envolve quando nós estamos longe de Deus. Por isso que Deus pergunta, onde você está? Então, Deus sabia onde ele estava, né? Sabia onde a ele gente estava. deixar isso também bem claro, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, mas ele queria ouvir do homem, né? Ele queria ouvir do homem, aonde você está. O que você fez que me separou, que te separou do meu olhar, né? Por que você não está aqui no lugar de encontro? Por que você não está aqui no lugar onde nós costumávamos nos
relacionar? Por que você não está aqui para a nossa conversa diária? Né? O que está impedindo você de se apresentar diante de mim? Porque foi isso que aconteceu. Deus estava no mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma disposição para se encontrar com o homem, mas o homem não estava no lugar do encontro. Ele estava escondido. Então, uma reflexão para você. Você tem se escondido da presença de Deus? Ou você tem se apresentado diante de Deus quando Ele te chama? Quando Ele se apresenta, Ele quer te visitar, quando o Senhor te visita, você tem estado ao alcance do olhar de Deus? Ou tem algo na sua vida, alguma coisa que você tem feito, que tem te separado desse olhar de Deus, tem te separado do Pai, tem impedido que você tenha esse relacionamento com Deus, essa liberdade, e você ter esse acesso livre ao Pai, que pode te fazer ser cuidado por Ele, ser tratado por Deus, né? De ter esse amor de um Pai que conhece, que sabe das nossas dores, das nossas limitações, é claro, né? Nós não estamos falando aqui que nós somos já 100% santos. Não, nós estamos num processo de santidade, num processo de santificação. E isso, dia após dia, é um processo. Mas todas as vezes que nós temos consciência do nosso erro, todas as vezes que nós temos consciência de uma quebra de princípios ou de uma quebra de aliança com Deus, nós temos que fazer o quê? Nos arrependermos. E é um arrependimento que tem que ser sincero e genuíno, a tal ponto de nós termos uma mudança de comportamento e de atitude. Senão, não é arrependimento, porque é um arrependimento só da boca para fora. E um arrependimento que não traz consigo frutos de arrependimento, porque a palavra fala em frutos de arrependimento. O que são os frutos do arrependimento? São mudanças. Sim. Você mentia? Não mente mais. Então, o fruto do seu arrependimento é a verdade. Que você mentia, agora você não mente mais. Você era desonesto, agora você é honesto. Então, a honestidade é o fruto do arrependimento. Se você era infiel, agora você toma uma atitude de ser fiel. A fidelidade é um fruto do arrependimento. Então, o arrependimento deve trazer obrigatoriamente frutos de arrependimento. Então, isso também é uma forma de nós vermos nos nossos relacionamentos, né, pessoais, interpessoais, quando alguém nos fere ou quando alguém se coloca diante de nós depois de um comportamento errado, fala, olha, estou arrependido, eu não vou mais fazer isso, eu sei que eu errei. Aí você vai observar o quê? Os frutos do arrependimento. Sim. Se não tiver frutos, se não tiver mudança, não houve um arrependimento verdadeiro. E com Deus também é assim. Com Deus também é assim. Com Deus mais ainda, né, Jéssica? Sim. Porque Deus, Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele sonda o nosso coração e Ele sabe do que nós estamos pensando. Sim. Ele sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos. Então, de Deus não se esconde absolutamente nada. Eu posso esconder de você um sentimento meu. Eu posso fingir para você algum arrependimento. Mas para Deus, isso é impossível. Exatamente. É impossível. E também essa mudança é muito perceptível no ambiente que você convive, né? As pessoas muitas vezes vão falar, nossa, como você está diferente, né? Como você mudou. Isso soa como um elogio, sim, né? Realmente, olha, realmente, eu tive um encontro com Deus, eu passei por um processo, uma transformação, eu me arrependi de coisas que eu não deveria ter feito e hoje eu me sinto uma nova pessoa, uma nova mulher, por exemplo, né? Exatamente. Então, as atitudes também são totalmente notáveis, né? Pelos outros, assim. Então, essa é uma grande forma, né? Também, eu falo assim, hoje, quando a pessoa fala, nossa, como você está diferente, como você mudou, isso para mim é um elogio. Ah, que bom. Exatamente. E tanto levanta pessoas que são da luz como nós, que Sim. vão perceber essas mudanças de comportamento, de linguagem, Sim. né? E vão nos elogiar, vão achar isso muito bom. Também tem os outros que se levantam para criticar. Sim, né? Sim. Por isso a importância de você saber para onde você está indo. Né? Exatamente. A quem você vai ouvir. A quem você vai ouvir.
para que você não perca este momento de encontro com Deus, para que você não deixe de receber todos os dias a visita de um Pai tão amoroso, né, que quer cuidar de nós. Isso é um privilégio, né? Você poder receber de Deus uma visita, né? Veja bem, né? Deus, ele visitava Adão no jardim, né? Então, é maravilhoso isso. Outra coisa que me chamou a atenção também é que nós precisamos ter um ambiente preparado para que o Senhor possa nos visitar e ele possa se sentir agradável neste lugar. Então, nós vemos que antes de Deus criar o homem, ele preparou o ambiente. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de ordem. E Deus gosta das coisas bem ordenadas, bem organizadas, né? Então, uma vida toda bagunçada, uma vida toda desorganizada, é preciso que você prepare o ambiente para a visita de Deus. Isso é importante. E qual é esse ambiente que você tem que preparar? A sua casa. E qual é a sua casa? Aqui. Interior. É a sua casa interior. Então, essa é a sua casa. Então, é essa casa que você precisa limpar, organizar e preparar esse ambiente interno. Esse ambiente tem que estar limpo, né? Esse ambiente tem que estar arrumado. O que é estar limpo e o que é estar arrumado? É você confessar os seus erros, confessar os seus pecados. É você se arrepender verdadeiramente e é você demonstrar exteriormente frutos de arrependimento. Isso faz com que você vai limpando a sua casa, vai tirando de dentro da sua casa hábitos que você tem há anos, costumes que você tem há anos, comportamento que você tem há muitos anos, há muito tempo, que já está enraizado aí em você, né? Coisas até cotidianas, linguagem, né? Tem pessoas que têm uma linguagem que não é própria, né, para se conversar com Deus. É bom você sempre perguntar: se Deus estivesse aqui na minha sala, na minha frente, eu falaria dessa maneira? Eu usaria esse tipo de linguagem? Se Deus estivesse durante todo o dia, ao longo de todo o dia, me acompanhando, desde o momento em que eu abro os meus olhos e começo as minhas atividades, Ele estivesse ali ao meu lado, como que eu me comportaria? Exatamente. Tem algo em mim que será que não está de acordo? E são essas coisas que nós precisamos ir mudando. E são essas mudanças que vão limpando a nossa casa, né, Jéssica? É uma chamada no trânsito que, né, que aí você falou: opa, peraí, calma, vai com Deus, né, não vou xingar, vai com Deus, né, os comportamentos passam a ser diferentes, né? Passa a ser diferente. É um exercício extremamente desafiador, mas a gente precisa praticar esse exercício, né? É uma prática. É uma prática. Então, as verdades bíblicas, na verdade, é uma prática diária que nós temos que fazer. É um treinamento. Nós estamos sendo treinados para nos parecermos com Jesus. Estamos sendo treinados para passar a eternidade com Deus, para passar a eternidade com Cristo. Então, esse treinamento é todos os dias. É desde o momento em que nós acordamos, abrimos os nossos olhos, os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, as nossas primeiras atitudes, o nosso olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Isso tudo é um treinamento. E dentro dessa nossa rotina, desse nosso cotidiano, é que nós vamos, então, colocando, inserindo essas verdades, esses princípios bíblicos, que são o quê? É de falar a verdade, é de honestidade, fidelidade, amor ao próximo, paciência, domínio próprio. Sim. São todos princípios que nós temos que ir colocando na nossa vida e praticando, treinando. Vai sair perfeito da primeira vez? Pode ter certeza que não. Algumas pessoas têm mais facilidade em cultivar, ou melhor, a palavra desenvolver, por exemplo, o domínio próprio. Sim. São pessoas que têm mais facilidade em desenvolver a paciência, né? E outros têm mais dificuldade, são mais ansiosos, são mais, né? São mais coléricos. Então, você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu jeitinho, a Jéssica tem o jeitinho dela, cada um de nós temos a nossa personalidade.
o jeito que Deus nos fez, nos criou. A Bíblia diz que Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Então, Deus sabe do que nós fomos feitos e aquilo que nos rodeia, que nos cerca. Ele é paciente o suficiente para esperar com que nós possamos aprender. E Ele quer nos ensinar. E aí, ao final do dia, todas as vezes Ele vai estar passando e para pedir para nós dar uma revisada no nosso dia, né, Jéssica? Exatamente. Você que faz o seu devocional de manhã, talvez agora você vai pensar melhor, vai começar a fazer à tarde, talvez, ou também de manhã e à tarde. De manhã você entrega as suas atividades aos cuidados de Deus, lembrando que quando nós conhecemos, quanto mais você conhecer a verdade, quanto mais você conhecer qual é os princípios, quanto mais você conhecer o que Deus quer, quais são as regras de vida, menos erro você vai cometer, né? Então, aí ao final do seu dia, é sempre bom você dar aquela revisada, falar, Senhor, Deus, pode vir aqui, fica aqui comigo, vamos revisar o dia agora, vamos ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, vamos ver se a minha luz brilhou, ou se eu escondi ela, então isso é bom também nós fazermos, né? Exatamente. E aí que vem a segunda pergunta, que é o que você fez. Primeiro é onde você está, você se apresenta diante de Deus, e a segunda pergunta é, o que você fez? O que você fez te aproxima de Deus, ou o que você fez te afastou de Deus? As pessoas com quem você tem convivido, elas te levam para mais perto de Deus, ou elas têm te afastado de Deus? O seu comportamento, a sua maneira de viver, os seus hábitos, né, a sua linguagem, os seus pensamentos, a sua maneira de tratar as pessoas, de tratar a sua família, de tratar com o seu marido, com a sua mulher, a sua maneira de lidar com o seu casamento, com os seus filhos, com os seus colaboradores, com os seus chefes, aonde você está, onde há pessoas, relacionamentos, como que você tem se comportado. Então a pergunta de Deus para nós é, como você tem se comportado? O que você fez? O que você tem feito? E é maravilhoso nós sabermos que Deus, Ele tem essa paciência. Sim. De esperar a gente se consertar, de esperar a gente primeiro se conscientizar do nosso erro, do nosso pecado, e também Ele nos dá a chance de nós nos consertarmos, não é, Jéssica? Sim, sim. Assim como você passou pela transformação, você passou pelo encontro com Deus. Exatamente. Deus é maravilhoso, né? Apesar de todos os nossos erros, todas as nossas falhas, Ele é misericordioso para nos aceitar, né? Desde que a gente realmente, verdadeiramente se arrependa, né? E queira estar junto dele. É verdade. E tudo que nós fazemos durante o nosso dia, é importante nós sabermos e nós termos essa consciência de que este encontro que nós temos com Deus, este encontro com o Senhor, ele não é um encontro esporádico, ele não é um encontro, não é aquele encontro que você tem quando você vai lá na sua igreja ou no templo, ou onde você costuma cultuar a Deus. Não é desse encontro que nós estamos falando aqui. Não é de um encontro que você tem lá num acampamento, num lugar onde você vai assistir uma palestra. Não é quando você, uma vez por mês, ou uma vez ou quinzenal, ou semanal, você tem lá um ritual que te aproxima daquilo que é divino ou de Deus. Mas este encontro, ele é diário, são todos os dias. Este encontro, ele é permanente. Então, há essa necessidade de nós nos arrependermos todos os dias. Sim. Não é, Jéssica? Sim. Há uma necessidade de nós nos consertarmos com Deus todos os dias. Porque sempre haverá alguma coisa. A gente peca, né, gente? Todos os dias nós vamos errar em alguma coisa. E nós não sabemos quando isso volta, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente, todos os dias, dobrar o joelho no chão e nos arrependermos, né? Sim. Porque eu penso da seguinte forma, eu nunca vou ser santa, mas eu vou buscar a santidade todos os dias. Todos os dias. E a partir do momento que você se arrepende e que você deixa de praticar aquele erro, que você deixa de continuar se comportando daquela maneira, isso vai ficando para trás. Sim. Vai tornando passado, você vai ficando mais leve. Aquele fardo do pecado, do erro que você vem carregando nas suas costas, ele vai ficando mais leve.
Então, você deixa um hábito errado, você deixa um costume errado, você muda o seu jeito de falar, você muda o seu comportamento, você deixa um vício que você tinha. Então, isso vai te aproximando cada vez mais de Deus. Sim. E vai fazendo com que essa caminhada, esse encontro com Deus, seja um encontro cada vez mais íntimo. Porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer um encontro íntimo. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Nós estamos já terminando essa nossa conversa entre nós e Deus. Ele está aqui nessa sala. Ele já estava aqui antes de nós chegarmos. Ele já tinha marcado este encontro. Ele já tinha marcado também este encontro com você. Você que está assistindo esse vídeo agora, é um encontro que Deus marcou com você. Então, olha como Deus é maravilhoso. Olha como Ele é amoroso. Através de um vídeo, através de um canal, através de uma rede social, Ele marcou um encontro com você. Ele está falando diretamente com você agora. Onde você está, eu quero te visitar, eu quero ter relacionamento íntimo com você, eu quero ser teu pai, eu quero ser teu Deus. O que você fez que tem me afastado de você? Estou esperando que você se arrependa, que você quebrante o seu coração, que você deixe as práticas erradas, o erro, a desobediência e passe a ter esse relacionamento de pai e filho comigo. E dia a dia, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos mostrando com toda a paciência, com justiça, é claro, porque aquilo que nós fazemos, nós vamos colher as consequências, mas Deus vai tornar isso, de certa forma, mais leve para nós enfrentarmos, porque não estaremos mais sozinhos, né, Jéssica? Sim, exatamente. Estar com Deus é uma grande diferença na caminhada, não é? Como é? Não que seja fácil, né? Mas as coisas se tornam mais leves, né? E a própria palavra fala, né? Sim. Hoje eu vou leve, né? E o fardo é suave. É suave, exatamente. E eu tenho uma mensagem para você. Você que está nos assistindo, que você tome a consciência do que você tem feito e de onde você está. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida e Ele está te chamando para o encontro, para você estar na presença dEle. Esteja aqui, aberto para receber o que Deus tem para você. Volta para Ele. É isso mesmo. Então, olha, quero que você fique com essa meditação aí no seu coração e com essa reflexão. Quero que você pense nessas duas perguntas, onde você está e o que você fez. E que você tenha o coração aberto, que você deseje também ser visitado por Deus, receber essa visita na sua casa. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Olha que convite maravilhoso que o Senhor está fazendo para você hoje, neste dia. Ele está à porta e Ele está batendo na porta. E só que você precisa ir lá na porta e você precisa abrir a porta, porque Deus não arromba a porta do coração de ninguém. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós fazemos a escolha. Nós decidimos. Então, você precisa ir até a porta. E você precisa abrir a porta. E quando você abrir do outro lado, vai estar um Senhor amoroso, compassivo, que quer entrar na sua casa, na sua vida. E Ele quer compartilhar com você. Quando Ele diz quero cear com você, está dizendo que Ele quer compartilhar de tudo na sua vida com você. Exato. Ele quer morar na sua casa. Ele quer fazer parte da sua vida, quer fazer parte da sua família. Ele quer fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina, do seu cotidiano. Ele quer estar 24 horas com você o tempo todo, em todo lugar. E é isso é uma promessa de Jesus para nós. Ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. Então, todos os dias nós temos que ter este canal aberto de relacionamento com Ele, de conversa com Deus. E Ele quer ter essa conversa. Então, vai lá na porta agora. Abra a porta lá e deixa Jesus entrar na sua casa, na sua vida. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você receba a bênção e a paz no seu coração e na sua vida. Paz e bênção. E até o próximo episódio dessa conversa entre nós e Deus. Até lá.